Olá, pessoal! Hoje a gente vai tratar da última aula de teoria do consumidor, que trata da demanda de mercado. A gente viu na aula anterior sobre a demanda individual, que ela apresenta para a gente as cestas de consumo ótimas de um determinado consumidor para cada nível de preço, ok? Aqui na demanda de mercado, então, o que vai acontecer? Ela vai relacionar a quantidade de um bem que todos os consumidores vão comprar a um dado preço. Então, basicamente, ela é a soma de todas as demandas individuais de determinado mercado. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem uma tabelinha, a gente tem para 5 preços distintos a quantidade consumida por 3 consumidores. Então, o preço 1, consumidor A consome 6, o B 10, o C 16. Qual que vai ser, então, a quantidade demandada nesse mercado? É simplesmente a soma. Então, vai ser 6 mais 10 mais 16, que vai dar 32. Ok? Para o preço 2, a gente tem, então, a mesma coisa, né? O 4 do consumidor A, 8 unidades do consumidor B, 13 unidades do consumidor C. Então, a demanda de mercado é 4 mais 8 mais 13, que é 25. E assim sucessivamente. Então, a demanda de mercado, ela é dada pela soma horizontal das demandas individuais. Ok? Único detalhe aqui, pessoal. Vocês estão vendo que aqui, para o preço 4 e 5, o consumidor A não consome nada. Então, a gente precisa ver isso quando a gente for desenhar a curva de demanda desse consumidor. Então, vem aqui, ó. Aqui a gente vê, quando o preço é 4, a curva de demanda do consumidor está sobre a curva, sobre o eixo vertical, dizendo que ele não está consumindo nada aquele preço. Ok? E aí, então, a gente tem, a partir do ponto 4 para cima, a curva de demanda tem apenas 2 consumidores. Então, ela fica mais de pezinho. Para baixo do 4, a curva de demanda é a soma horizontal das curvas de demanda individuais. Ok? 2 pontos importantes, pessoal. Ali a gente considerou só 3 consumidores, para a gente entender, né? Para a gente conseguir visualizar. Mas no mercado real a gente vai ter muitos mais consumidores. E à medida que a gente acrescentar, então, consumidores nesse mercado, a demanda vai se deslocar para a direita. Então, a quantidade demandada vai ser maior para cada preço, porque a gente vai ter mais consumidores demandando alguma quantidade a cada um daqueles preços. Ok? E, além disso, é importante a gente destacar que os fatores que influenciem as demandas de muitos consumidores também vão afetar a demanda de mercado. Ok? Mas quais são os fatores que afetam a demanda? A gente pode pensar em renda, em gosto dos consumidores, em preferências, e em preços de bem relacionados, se existem bens substitutos e o preço desses bens, se existem bens complementares e o preço desses bens. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo, pessoal. Aqui, eu peguei uma notícia que diz que os alimentos sobem 3 vezes mais do que a inflação nesse último ano. É uma notícia de agosto e o especialista que o jornal consultou disse que o aumento dos preços ocorreu principalmente devido a um excesso de demanda causado pela pandemia do novo coronavírus. Então, como os consumidores tiveram que mudar seu comportamento, ficar mais em casa, isso levou o consumidor a comprar mais para consumir em casa, gerando um excesso de demanda. Se a gente for colocar isso em termos gráficos, então a gente tem aqui, eu desenhei uma demanda qualquer, uma mudança no comportamento leva a um aumento da demanda. Mudança no comportamento, então vai deslocar essa curva de demanda para a direita. O que acontece?
é o seguinte, eu desloquei um tantão essa curva de demanda, né? Eu desloquei daqui até aqui longe. Mas poderia ser que esse aumento da demanda fosse menor, fosse até aqui, por exemplo. Ok? Então, quando a gente pensa em mudança de demanda, em deslocamento da demanda, e depois a gente vai ver para a oferta, vai ser a mesma coisa, a gente precisa entender qual vai ser a magnitude dessa alteração. E para entender a magnitude dessa alteração, a gente vai usar o conceito de elasticidade. Então, a elasticidade, ela vai medir quanto uma variável pode ser afetada por outra em termos percentuais. Então, quanto que a variação percentual de uma variável é resultante da variação de 1% em outra variável. Eu coloquei aqui para vocês a fórmula, então, da elasticidade de preço da demanda. Esse Pzinho aqui é do preço, que é a mesma variável que está aqui. Então, a elasticidade de preço da demanda é a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que o preço do tomate aumentou 50% e que esse aumento levou a uma queda no consumo de 25%. Então, a gente tem aquela formulinha que eu já mostrei, elasticidade de preço da demanda. É a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. E aqui a gente tem, então, a variação percentual do preço foi de 50%, então aqui a gente está dividindo por 50%, e esse aumento no preço levou a uma queda no consumo de 25%. Então, a porcentagem aqui é 25%, é uma queda, por isso que tem esse negativo aqui. Simplificando, a gente vai ficar com que a elasticidade. Preço da demanda é igual a menos meio. O que significa esse valor, pessoal? Significa que um aumento de 1% no preço do tomate leva a uma queda na quantidade demandada de 0,5%. Ok? Muito bem. Então, aqui a elasticidade de preço da demanda vai ser a variação percentual na quantidade demandada de um bem ou serviço, que decorre da variação de 1% no preço. Essa elasticidade de preço, pessoal, vai ser geralmente negativa. Por quê? Porque, de maneira geral, a gente espera que um aumento no preço gere uma redução da quantidade demandada e vice-versa. Ok? Muito bem. Agora vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Então, eu coloquei a fórmula da elasticidade. Só lembrando vocês que uma variação percentual é a mesma coisa que pegar a variação e dividir pelo valor daquela variável. Então, a variação percentual da quantidade é a variação da quantidade sobre o valor total da quantidade. E a mesma coisa para o preço. Então, realocando, a gente tem que a elasticidade de preço é igual a variação da quantidade sobre a variação do preço, vezes o preço sobre a quantidade. Ok? Então, vamos calcular a elasticidade aqui do ponto C para o ponto D. Ok? Então, aqui tem a fórmula. Então, a variação vai ser... Então, a gente está indo do ponto C para o ponto D. Ok? Inicial, final. Então, aqui, a variação da quantidade vai ser 11 menos 9, quantidade final menos inicial, sobre variação do preço, vai ser 4,5 menos 5, final sobre menos inicial, vezes o preço inicial, 5,5, sobre a quantidade inicial, 9. Isso vai dar elasticidade de preço para a gente de menos 1,22. O problema, pessoal, aqui surge um problema. Se a gente pensar agora a elasticidade do ponto D para o ponto C, então a gente está indo no sentido contrário, a gente vai ter o quê? A variação vai ser a mesma, né? Final menos inicial aqui, final menos inicial aqui, mesma ordem estando trocada, a proporção vai ser a mesma. Né? Então, a gente vai ter menos 2, menos 2. Porém, o segundo termo vai ser diferente, né? Porque agora as nossas quantidades e preços iniciais são distintos. E aí a gente chega numa elasticidade de menos 0,82. E aí surge um problema, por quê? Porque se a gente está analisando um determinado mercado e a gente quer saber a elasticidade nesses pontos, a gente considera qual? Menos 1,22 ou menos 0,82. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso?
A gente pode usar o que a gente chama de fórmula do ponto médio, que nesse caso, independente da direção que a gente está indo, a gente vai ter a mesma elasticidade. E essa fórmula do ponto médio, ela vai dar para a gente a elasticidade arco da mudança. Então, aqui na fórmula aqui em cima, se vocês olharem, a gente vai ter elasticidade de preço da demanda igual variação da quantidade sobre variação do preço, vezes o preço médio sobre a quantidade média. Como a gente está tirando a média, não interessa de que lado a gente está vindo ou está indo, certo? Então, vamos lá calcular. Do A para o B, a gente tem, então, variação da quantidade, 4 menos 2, dividido pela variação do preço, 8 menos 9, né, dividido pela média da quantidade e média do preço. E aí a gente obtém aqui a elasticidade menos 5,67. Nos pontos do meio, C e D, nos pontos do meio, C e D, a gente vai fazer o mesmo cálculo, e a gente vai obter uma elasticidade menos 1. E por fim, o último aqui, a gente vai ter a elasticidade menos 0,18. O que é importante a gente notar aqui, pessoal? A elasticidade, ela foi reduzindo, né, à medida que a gente caminhou aqui na curva. À medida que a gente veio para a direita, a nossa elasticidade se reduziu. Ok? A gente já vai discutir isso, mas antes eu só vou pedir para vocês, tentem fazer os cálculos das elasticidades aqui, vejam se vocês conseguem chegar nesses valores, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos entender por que essas elasticidades diferem. O segmento inferior da curva de demanda negativamente elástica, que é esse pedaço aqui, é menos elástico do que o segmento superior. Matematicamente, isso fica claro, né? Porque uma parte da fórmula para cálculo dessa elasticidade é a razão de preços. E à medida que a gente caminha aqui para a direita, a gente vai ter o quê? O preço se reduz e a quantidade aumenta. Então, essa razão como um todo vai obrigatoriamente diminuir, certo? Mas em termos econômicos, o que acontece? À medida que a gente caminha para a direita, a gente está consumindo, o preço está mais baixo, a gente está consumindo bastante daquele bem, certo? Então, a elasticidade de preço aqui de menos 0,18, ela diz para a gente o quê? À medida que o nosso preço aumenta 1%, então, o nosso preço aqui aumenta 1%, a gente vai abrir mão de 0,18% do nosso produto. Ou pensando no outro sentido que eu acho que é mais fácil de entender, pessoal. Vamos pegar aqui. Aqui, se o preço reduz 0,5%, então o preço passa daqui para cá, reduz 1%, desculpa, passa daqui para cá, a nossa quantidade aumentada, demandada, vai aumentar em 5,7%. Então, uma redução pequena de preço leva a um aumento da quantidade demandada grande. Aqui, se eu considerar a mesma redução de 1% de preço, então o preço reduz 1%, a quantidade aumenta 0,18%, né, porque elas têm sentido contrário, eu já estou consumindo muito, então uma redução de preço vai me fazer aumentar o meu consumo marginalmente muito, uma proporção muito pequena. Tudo bem? Então, vamos lá. Definições. Se um módulo, a gente vai nesse ponto aqui é com módulo, tá, pessoal? Se o módulo, o valor absoluto da elasticidade de preço for maior que 1, a gente considera que se é maior que 1. Então, isso significa que a variação percentual na quantidade é maior que a variação no preço. Então, a demanda é elástica em relação ao preço. E se a elasticidade de preço da demanda for menor que 1, o módulo for menor que 1, isso significa que a variação percentual na quantidade é menor do que a variação percentual no preço. Nesse caso, a gente fala que a demanda é inelástica em relação ao preço. Ok? Então, se varia mais do que, se a quantidade varia mais do que o preço variou,
a demanda é elástica. Se varia menos, a demanda é inelástica. Ok? Muito bem. Um determinante básico para ver se a demanda vai ser elástica ou inelástica é a disponibilidade de bens substitutos. Se existem muitos bens substitutos, a demanda vai ser elástica em relação ao preço. Por quê? Porque se o preço varia, eu não preciso pagar continuar comprando aquele preço que está. Desculpa. Eu não preciso continuar comprando aquele bem que o preço ficou caro. Eu posso mudar de bem. Ok? Se eu posso mudar de bem, a minha demanda é bastante elástica, né? Porque um pouquinho de aumento no preço vai reduzir bastante a quantidade consumida, demandada por aquele bem, porque eu posso migrar para outro bem. Se tem poucos substitutos, aí um aumento no bem, eu não posso reduzir tanto o meu consumo, porque eu não tenho para onde escapar, né? Eu tenho que consumir aquele bem. Um exemplo comum nessa questão dos bens da elasticidade é remédio. Tem remédio que só existe um tipo, e você tem que tomar. Então, se você precisa daquele remédio e você não tem outro remédio que possa substituí-lo, uma variação no preço não vai fazer com que você consuma menos do remédio, né? Ou muito pouquinho menos, porque você precisa daquilo. Ok? Muito bem. Aqui a gente vai ver, então, os extremos. A demanda ela vai ser infinitamente elástica se ela for bem deitadinha. Então, a elasticidade de preço, nesse caso, vai ser menos infinito. Isso significa o quê? Qualquer variação no preço, o consumidor não vai alterar o consumo. Eu gosto aqui, pessoal, de fazer ela não perfeitamente elástica. Vamos fazer ela bastante elástica, mas sem ser perfeitamente elástica. Aqui a gente observa o quê? Uma mudança pequena no preço vai gerar uma mudança grandona na quantidade, porque ele é muito elástico. Então, aqui, ele ser menos infinito diz pra gente o quê? Se o preço se altera um pouquinho, então se o preço sobe um pouquinho, eu saio da curva de demanda e não consumo mais nada. Ok? Mas aqui nessa aqui, eu acho que nessa aqui tem acho que fica mais fácil de ver. Ó. O preço reduziu um pouquinho que seja, a quantidade já reduziu bastante. Nesse caso, aumentou bastante, que eu estou pondo ela positiva. Né? Seria um bem de Giffen. Se eu puser ela negativa, que é o padrão, a gente vai ter o quê? Desculpa, deixa eu pegar aqui. Se eu puser ela negativa, mas bem deitadinha, se o preço reduzir um pouquinho, a quantidade aumenta um monte. Se o preço aumentar um pouquinho, a quantidade reduz um monte. Ok? Muito bem. Então, o consumidor está disposto a comprar qualquer quantidade a P estrela, mas nenhuma unidade acima desse preço, porque acima desse preço, a gente sai da curva de demanda. Ok? E a gente tem a demanda completamente inelástica. Nesse caso, o efeito preço, a elasticidade preço-demanda é igual a zero. Isso significa o quê? O preço pode subir aqui de 1 para aqui 5, a quantidade não se altera nem um pouquinho. Né? Então, é um exemplo, um remédio que é fundamental para você viver. Se o remédio está sendo vendido a R$5, você vai comprar X, que é um por dia, você tem que tomar. Então, vai comprar 30 por mês. Se o preço subir para 5, você não tem escolha, você tem que comprar os 30 por mês. Então, sua demanda, sua quantidade demandada não se altera. Ok? Muito bem. A elasticidade também, a questão da elasticidade do preço é importante para a gente entender como funciona, como fica o gasto do consumidor com determinada cesta. Então, vamos pensar. Se a demanda é unitária, vamos começar aqui pelo meio, que fica mais fácil. Se a demanda é unitária, significa o quê? Se o preço reduz 1%, a quantidade aumenta 1%, ou vice-versa. Isso significa que um vai compensar o outro, né? Então, o meu gasto, se aumentou o preço, vai ser o mesmo,
porque o 1% que aumentou o preço foi compensado pelo 1% que reduziu a quantidade, e se o preço cair também, o meu gasto permanece constante. Agora vamos pensar a demanda inelástica, que é o primeiro aqui. Na demanda inelástica, então a gente vai ter o quê? Lembra a demanda inelástica? O preço aumenta 1%, a minha quantidade demandada reduz menos que 1%. Então, a quantidade, o preço aumentou 1%, a quantidade caiu menos que 1%, eu estou gastando mais, certo? Porque eu estou pagando aquele 1% em tudo que eu consumo e o que eu deixei de consumir é menor do que essa proporção. Ok? Do mesmo jeito, se a demanda for elástica. Se a demanda for elástica, significa o quê? O preço aumentou 1%, meu consumo, minha quantidade demandada reduziu mais que 1%, reduziu, por exemplo, 2%. Então, como o preço aumentou menos do que eu deixei, proporcionalmente, né, percentualmente, aumentou menos do que o que eu deixei de consumir, então meu gasto vai se reduzir, ok? E a mesma coisa pensando em quando tem uma queda no preço. Tranquilo? Então, vamos lá. Até agora a gente falou da elasticidade de preço, da demanda, mas existem outros tipos de elasticidade. A elasticidade de renda da demanda vai medir a variação percentual da quantidade demandada decorrente da variação de 1% na renda. Então, repare, a fórmula é basicamente a mesma. O que altera é que aqui agora é elasticidade de renda, então a gente vai considerar variação da renda e a renda, o impacto dela sobre a quantidade demandada. Ok? Além disso, a gente tem também a elasticidade cruzada da demanda. Essa é bem interessante, pessoal. Ela diz para a gente, então, a variação percentual na quantidade demandada de uma mercadoria decorrente da variação de 1% em outra mercadoria. Então, isso é interessante para a gente pensar em bens substitutos, por exemplo. Então, vamos pensar assim, no caso de dois bens substitutos, manteiga e margarina, tá? Margarina é o M e a manteiga aqui é o B, de butter, né? Muito bem, então a fórmula aqui vai ser o quê? A gente vai considerar a variação da quantidade da manteiga em relação a uma variação no preço da margarina. Então, repare de novo, a fórmula se mantém basicamente a mesma, só que aqui, em vez do preço da manteiga, a gente tem o preço da margarina, em vez da renda, a gente tem o preço da margarina. Ok? Se isso aqui for, se esse valor aqui der positivo, significa que a gente tem um bem substituto. Ok? Então, se o preço da margarina aumenta em 1%, a quantidade da manteiga também vai aumentar. Né? Então, estão os dois no mesmo sentido, o valor vai ser positivo. Por quê? Se a margarina está mais cara e os dois são substitutos, eu substituo o consumo de margarina pelo consumo de manteiga. Se esse resultado for negativo, significa que os bens são complementares. Então, um aumento no preço do bem leva a uma redução no consumo do outro bem. Então, lembra aqueles bens que a gente consome junto, leite e Toddy. Se o preço do Toddy aumenta, eu vou consumir menos leite, porque eu só tomo os dois juntos. Então, a elasticidade cruzada vai ser negativa. Ok? Outro exemplo, pessoal, vamos calcular a elasticidade de preço da demanda. Então, a gente tem aqui o preço e a demanda. Tem a oferta também que a gente vai usar lá para frente, ok? Mas vamos lá, se a gente pensar aqui, a elasticidade de preço da demanda quando o preço for 80 e também quando ele for 100. Quando o preço for 80 e quando for 100. A variação aqui, de 80 para 100, é de 20, variação do preço. Se qualquer lugar que pegar, vai dar a mesma coisa, tá? 20, variação do preço, e menos 2, a variação da quantidade. Então, quando o preço aumenta 20 reais, a quantidade demandada reduz em 2 unidades. Ok? Então, vamos calcular aqui. Essa aqui é a nossa formulinha que a gente já conhece, variação da quantidade demandada. Aqui tem um D que é de demanda, tá, pessoal? Demanda. Então, vai ser igual. Variação menos 2 sobre 20, vezes o 80, que é o preço, que ele pede para a gente calcular a demanda, a elasticidade, sobre 20, que é a quantidade demandada. Isso vai dar menos 0,4.
Se a gente calcular a mesma coisa para o 100, vai dar menos 0,56. Ok? É aquela diferença que a gente já viu por que acontece. De novo, eu vou pedir para vocês calcularem, sem olhar, e ver se deu certo. Ok? Muito bem, agora a gente vai ver um outro conceito, que é do excedente do consumidor. Esse conceito do excedente vai ser muito interessante quando a gente for ver a questão do bem-estar. O que é um excedente do consumidor? É a diferença entre o preço que um consumidor está disposto a pagar por uma mercadoria e o preço efetivamente pago por ela. Se a gente soma o excedente de todos os consumidores de determinado mercado para determinada mercadoria, então a gente consegue o excedente do consumidor agregado. Então, o que é a diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar e o que ele efetivamente paga por ela? Vamos supor que vocês têm R$50 para comprar uma camiseta. Aí então vocês estão dispostos a pagar R$50 naquela camiseta. Mas vocês chegam na loja e está com uma promoção, a camiseta está por 35. 50 é o quanto você estaria disposto a pagar. Você estava lá com a notinha de 50 no bolso. 35 é o preço que você efetivamente vai pagar. Essa diferença dos 50 para os 35, então essa diferença de R$15, é o seu excedente, ok? Somando o excedente de todo mundo que foi comprar blusinha, foi comprar camiseta, a gente tem um excedente agregado, ok? Vamos ver em termos gráficos? Então aqui, vamos supor que aqui a gente tem os preços e a quantidade de ingresso de show. Ok? Para o primeiro ingresso, a gente tem aqui, o primeiro ingresso, o preço seria 20, na curva de demanda, né? O segundo, 19, e assim por diante. Então, a curva de demanda dá quanto que o consumidor está disposto a pagar naquela quantidade. Então, para um, o consumidor está disposto a pagar 20, para 2, 19, para 3, 18, e assim sucessivamente. Ok? Só que o preço de mercado desse ingresso de show é 14. Então, a gente tem aqui o nosso excedente, por exemplo, para uma unidade seria o 20, que é a disposição a pagar do consumidor, menos o 14, que é o preço de mercado, o preço efetivamente pago. Então, esse 6 vai ser o nosso excedente do consumidor. Né? Então, para cada unidade aqui a gente vai ter um excedente, aqui o excedente é 4, aqui, a gente vai ter um excedente. Então, o excedente do consumidor vai ser a soma de todos esses pequenos excedentes. Ok? Então, em termos, a definição aqui, o excedente do consumidor é o benefício total obtido pelo consumo de determinado bem, menos o custo total de sua aquisição. Se a gente considerar, então ali estava uma escadinha, porque eu estou considerando unidades grandes. Mas se a gente pensar em termos da demanda, da curva de demanda já de mercado, a gente pode deixar ela aparecendo como uma linha reta. Porque aqui vão ser milhares de unidades, então a gente consegue pegar para aqui embaixo, desculpa, vão ser milhares de unidades, então a gente consegue pegar, tirar esses dentes, reduzir esses dentes aqui. Ok? Então a curva de demanda, eu falei lá atrás como que foi, o excedente do consumidor, o EC, é o benefício total obtido pelo consumo, menos o custo total da aquisição. O benefício do consumo é quanto eu estou disposto a pagar. Ok? Então, tudo isso aqui, vai ser quanto que aquele bem me gera de benefício. O custo total da aquisição vai ser isso aqui, o que eu paguei, o preço pago, vezes a quantidade. Tranquilo? Então, esse aqui é o dispêndio efetivo. Esse triangulão menos esse retangulinho aqui vai dar o nosso excedente. Então, nosso excedente é esse pedaço. Opa. Esse triângulo aqui é o nosso excedente. Ficou feio.
mas enfim. Ok? É a área entre a curva de demanda e a linha do preço. Quando o excedente de uma pessoa é somado, o resultado indica o benefício agregado que os consumidores obtêm ao adquirir o produto. Então, através da combinação do excedente do consumidor com o lucro agregado, a gente consegue avaliar os custos e os benefícios da estrutura de mercado alternativa e obter políticas que entender ou adequar políticas que vão afetar o comportamento dos consumidores e das firmas. Ok? O que é interessante, pessoal? A gente não vai ver ainda, mas mais para frente a gente vai ver a questão do bem-estar, e o bem-estar vai ser justamente medido por essa questão do excedente. Quanto que sobra para o consumidor, quanto que sobra para o produtor. Mas, ainda agora, com relação ao excedente, a gente sempre considerou, né? Por exemplo, o excedente aqui. O excedente aqui. Então, a gente sabe que esse triângulo, deixa eu apagar aqui rapidinho, que esse triângulo é o nosso excedente do consumidor, ok? Esse excedente é individual, então é quanto eu estou disposto a pagar para aquele determinado bem. O que acontece? Tem casos que a gente observa que a preferência de outro consumidor também afeta a minha preferência, que é o que a gente chama de externalidade de rede. Então, é uma situação que a demanda individual depende da aquisição feita por outros indivíduos. E como que funciona isso? Vamos tentar entender. A gente vai ter externalidade positiva e externalidade negativa. Começando pela externalidade positiva, a gente sabe o seguinte: existe uma externalidade de rede positiva quando a quantidade demandada do bem por um consumidor aumenta em decorrência do aumento das quantidades compradas por outros consumidores. Exemplo básico é Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Se você estiver sozinho no Facebook, a chance de você realmente usar a rede social é muito baixa. Mas à medida que vai estar todo mundo no Facebook, todo mundo no Instagram, enfim, a chance de você usar é maior, ok? Outro exemplo, software de processamento de textos. Se todo mundo usa o Word, a chance de você também usar o Word é muito maior do que você usar um programa aleatório, que você sabe que você vai ter problema quando você for compartilhar com o colega, quando você for acessar um outro computador e abrir seu documento, vai bagunçar tudo, a formatação. Então, esses são exemplos clássicos de externalidade de rede positiva. Outro exemplo é a questão do efeito cumulativo de consumo, que é quando eu desejo ter um bem porque todo mundo já tem, porque está na moda. Então, nesse caso, a gente também tem uma externalidade de rede positiva, que é o seguinte, olha como que funciona. Aqui a gente tem a curva de demanda de mercado normal, formada pelas curvas de demanda que a gente já conhece, ok? Aí, o que a gente tem aqui, ó? Os consumidores, eles acreditam que mais pessoas estão comprando esses bens. Então, quanto mais pessoas compram os bens, essas demandinhas, elas se deslocam. Elas se deslocam. Ok? À medida que mais pessoa compra o bem, a demandinha vai se deslocando. E aí, o que a gente vai ter aqui? Vamos supor que o preço reduza de 30 para 20. Opa, e a gente está nessa demandinha aqui de 40. Ok? Então, se o preço cai de 30 para 20, a quantidade demandada deveria aumentar de 40 para 48. Na ausência desse efeito cumulativo, ok? Então, essa variação simplesmente do preço. Quando reduz de 30 para 20, a quantidade demandada aumenta de 40 para 48. Mas, à medida que o bem é comprado por mais pessoas, e então ele se torna uma moda, a quantidade demandada vai aumentar ainda mais, que vai ser dada por essa curva de demanda aqui, que é a soma das curvinhas de demanda que eu falei lá atrás.
Então, nesse caso, como eu espero que mais gente vá consumir e ele está na moda, a gente não caminha simplesmente nessa curvinha aqui. A gente vem para a curva grande, para essa curva aqui, que considera esses aumentos de demanda decorrente de eu estar esperando que mais gente use ou não. Então, essa diferença do 48 para o 80 é o nosso efeito cumulativo de consumo. Ok? E, como eu disse, a gente tem também sinalidades de redes negativas, que é quando a quantidade demandada de um bem por um consumidor diminui em decorrência do aumento da quantidade comprada por outros. Então, basicamente, são bens de luxo, né? Se todo mundo tem uma Ferrari, a Ferrari perde a graça. Ok? Então, eu quero consumir algo exclusivo. E aí, como é que fica nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter o quê? Aqui, ó, a demanda 2 é bem alta, quando os consumidores acreditam que 2.000 pessoas conseguem comprar o bem. Se os consumidores acreditam que 4.000 pessoas vão conseguir comprar esse bem, aí eles vão reduzir a demanda para essa D6. Ok? Então, à medida que eu espero que mais gente vai poder consumir o bem, a demanda se reduz. Porque eu quero algo diferenciado, eu quero algo raro, eu quero algo luxuoso. Se todo mundo tem, não é nada disso. Então, a demanda se reduz aqui para o D6. Ok? Então, daí a gente tem a nova curva de demanda aqui, em azul escuro, que é a soma de todas as demandas. E o que a gente vai observar, então? O efeito puro da variação do preço seria sair desse ponto inicial aqui e até esse ponto, quando o preço reduz aqui, de 30.000 para 15.000. Mas, como eu sei que quando cai para 15.000, eu espero que 4.000 pessoas vão comprar esse bem, então eu me desloco para a demanda D6, então eu venho para cá. A variação do efeito puro do preço seria essa aqui, essa grandona. O efeito de diferenciação de consumo já é essa pequena aqui. Ok? Porque eu estaria aqui se não tivesse diferenciação de consumo. Como existe, eu venho para esse ponto aqui. Então, o efeito líquido dessa redução de preço não vai ser tudo isso, não vai ser tudo isso, vai ser apenas esse efeito líquido aqui em verdinho. Ok? Muito bem, então aqui estão as referências, como sempre. Segundo capítulo ainda do Garófalo, e a gente começa a entrou também no capítulo 4 do Garófalo, que é escrito pelo Cardoso. E aqui a gente encerra, então, a questão da teoria do consumidor, né, que engloba tanto a escolha quanto as demandas. Então, a gente encerra esse primeiro tópico do nosso curso de microeconomia. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.